Anselmo do Vale, você está no ponto 7 e hoje nós vamos falar sobre fisiculturismo. E para falar sobre fisiculturismo, nosso convidado de hoje, Bruno Falcão. Mas antes, quero falar para você aqui, ó, BV Nutrition. Complemento para você que malha, para você que está fazendo fisiculturismo como Bruno, BV Nutrition. E você pode também entrar no Insta, @bv.nutrition. Bruno, tudo bem com você? Tudo bem. Quem é Bruno Falcão? Pode falar pertinho do microfone aí. Muito boa noite, Bruno Falcão. Bruno Falcão sou professor de educação física, sou formado em educação física e tenho especialização em personal trainer, tenho 37 anos. Sou morador. Garotão, 37 anos? Sou morador daqui de Cachoeiro mesmo, da Cachoeirense cidade. mesmo. Sou praticante de musculação desde os meus 14 anos e sou também atleta do fisiculturismo, categoria Men's Physique. Competi nos anos de 2014, 2015 e 2016. Bom, já falou bastante, já competiu bastante. E como que é a vida de um fisiculturista? Então, o fisiculturista, ele, de uma maneira, falando a grosso modo, ele vive uma vida bem restrita, né? De algumas situações do cotidiano, tipo... Dorme cedo? Dorme cedo. Se alimenta bem? Tem que ter uma alimentação controlada, não pode perder noite de sono, tem que priorizar o sono também. Você faz isso tudo? Então, em determinadas fases a gente se dedica um pouco mais, né? Em pré-competições, quando a gente já tem uma competição em vista, a gente faz todo um planejamento, né? Uma periodização de treinamento. Isso é no período de competição? Exatamente, já pensando naquela data específica, né? Mas você vive uma vida normal? E fora de competição a gente vive uma vida menos restrita do que em época de preparação, entendeu? A época de preparação realmente fica bem mais restrito em todos os aspectos. Tá, você falou que você já competiu, tal. Você é formado em educação física? Sou formado em educação física. Formado em educação física, pós-graduado? Pós-graduado em fisiologia do exercício. Fisiologia do exercício, o que seria fisiologia do exercício? A fisiologia do exercício é aquilo que aborda como funciona a máquina, né? A máquina ser humano, né? Como funcionam as partes fisiológicas, né? E correspondência aos exercícios, aos estímulos que nós professores aplicamos no cotidiano. Então, exemplo, tem idade para se competir? Por exemplo, eu estou com 53, estou velhinho, quase como... né? Eu posso competir, começar a treinar com o Brunão? Pode sim, mesmo? Não tem idade, isso aí vai depender da sua força de vontade, do seu empenho. Você disse que começou com uns 14 anos de idade. 14 anos de idade eu comecei a frequentar a academia porque já tinha uma certa estrutura, mas era muito magrinho, né? Então assim, eu já, desde novo, eu comecei a me identificar com isso, né? A querer ter fazer um trabalho de construção muscular, para poder ter um físico mais aparente, mais bonito. E tudo nasceu disso aí, entendeu? Tá, nós falamos quem é Bruno Falcão e você está falando aqui que é atleta em preparação. O que seria? Explica aí o que é atleta em preparação. Então, todos os atletas do fisiculturismo, como eu estava te explicando, eles têm fases que precisam ser respeitadas para poder chegar no ápice, que seria, no caso, seria o dia da competição, né? E essas fases são determinadas em off-season, né? O que seria o off-season? Off-season é um período onde o atleta está fazendo um trabalho voltado para a construção muscular, ou seja, vai fazer um trabalho com uma ingestão maior de calorias na dieta. Então hoje você está fazendo isso? Hoje estou fazendo isso. Para poder treinar com um volume e intensidade de carga mais elevado, entendeu? E tentar o máximo controlar o percentual de gordura, para que depois, nas outras fases, não fique tão comprometido. Não fique fora do controle, entendeu? Então tem preparações? Tem, as fases são essas. O off-season são 3 fases, né? O off-season, o atleta vai fazer um trabalho voltado para volume. Ele vai construir um volume a grosso modo,
sem muitos cortes profundos, sem muita definição, mas criando uma estrutura. O seguinte passo seria o pré-contest, que é uma fase intermediária, é onde o atleta já começa a ficar mais restrito de calorias, já não consegue treinar com tanta intensidade falando em carga, mas o treino em si precisa ser um treino duro, porque ali ele já está começando a lapidar o shape, o físico. Todo aquele volume que foi construído durante o período de off, no pré-contest ele vai ser lapidado para ver o que foi construído no processo de off-season, né? E, consequentemente, quando for aproximando a data da competição, o atleta entra em contest, que é o que? É o que antecede o campeonato. É acertar os últimos detalhes. Isso leva em média quanto tempo? Isso vai de atleta para atleta e de categoria para categoria. Por exemplo, entendeu? você vai competir numa categoria e essas 3 fases você demora quanto tempo? Então, geralmente 6 meses. 6 meses? A gente faz um trabalho de 2 meses e meio a 3 meses de off-season para volumizar. Depois, mais 1 mês e meio de contest, de pré-contest, na verdade, né? E deixa a cereja do bolo para o contest, que é o que antecede o campeonato. Às vezes, o físico ainda não respondeu o estímulo que está sendo dado pelo treinador e pelo próprio atleta. Às vezes, precisa ajustar um pouco a dieta, né? Então, o Brunão foge disso tudo. Porque os perfis dos atletas são diversificados, entendeu? Tem atletas que respondem com maior facilidade, outros nem tanto. Tem atletas que são privilegiados de genética e outros nem tanto. E os que não são privilegiados de genética tem que ralar, tem que treinar duro, tem que se dedicar muito mais do que aqueles que são mais privilegiados. Tá. Quando a gente fala em fisiculturismo, a gente fala em Arnold, né? Aquele cara que hoje falou fisiculturismo, está quebrando esse tabu. Cachoeiro, tem muitas pessoas que participam. Sim, nos últimos tempos agora o esporte cresceu muito aqui na nossa cidade. Tem muitos atletas aí que estão chegando bem nas Conheço a Núbia que está participando, Sim, né? entendeu? Conheço a Núbia também. Tem outros atletas aí também que têm chegado muito bem nas competições. Nosso estado aqui está sendo muito bem representado, a nossa cidade. Inclusive tem a Academia Atleta está dando um apoio, né, para os atletas que vão fazer o processo de preparação, deixando o acesso liberado para os atletas poderem fazer os seus treinos, né? Então é uma forma de estar apoiando, né, os atletas, porque esse tipo de esporte é um esporte que não tem muito apoio, digamos, se falando em patrocínio, entendeu? Na maioria das vezes o atleta... Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre patrocínio também. Interessante isso aí, você tocar. Entendeu? E as coisas são mais ou menos dessa forma. Então o Cachoeiro também. Cachoeiro está muito bem representado, os atletas estão chegando assim num nível muito bacana. Estão se apresentando de forma muito, muito evoluída mesmo, de uns anos para cá. Você já tem alguma competição em vista? Tenho. Em maio agora vai ter campeonato de estreantes, né, pela Federação IFBB, e já estamos fazendo um trabalho para poder... Então você já está nesses 6 meses até Eu já venho fazendo a minha preparação há uns 3 a 4 meses, fiz meu off. Já estou com um planejamento agora para iniciar o pré-contest e lá por volta de abril, assim, o meu treinador vai estar analisando para ver se nós vamos realmente nessa competição em maio ou se nós vamos melhorar um pouco mais, algum detalhe, aí vai ser a visão dele, né? Então, já que você falou que vai competir, vamos falar de treinos e dietas. Como que o Bruno está fazendo isso daí? Então, os treinos e dietas são, igual eu estava te explicando, a questão das fases, né? Em pré-contest, em off-season, que é o primeiro processo, é permitido um pouco mais de consumo de calorias, ou seja, você fica em dieta, mas ainda tem alguns dias na semana que você pode comer alguma coisa fora do planejamento, mas tudo dentro de um controle semanal de ingestão calórica. Então, estou terminando essa fase agora. Entendeu? Então, assim, agora a gente até na linguagem dos... Você é casado, Bruno? Não, eu sou solteiro. Ah, tá. Você mora com a mãe e tal? Não, eu moro sozinho, mas assim, abordando. E você consegue fazer isso? Então,
isso aí exige a disciplina do atleta, não só lá na hora dos treinos, na hora de fazer, em casa também, porque você tem que estar com as suas marmitas, tudo já no peso, né? Porque a ingestão calórica ela é controlada. Você não pode olhar Mas é um fardo pesado, né? Todo mundo acha que é fácil comer e pegar peso. A rotina assim. em si é bem complexa, até porque vai ter momentos que você você pode ser convidado para um evento, para um aniversário, e se for próximo de uma competição, você tem que estar preparado para suportar aquilo ali, ver as pessoas comerem de tudo, né? As gordices, né? E você sabendo que você tem um objetivo a ser alcançado e você tem que ir para o cantinho escondido e abrir lá a sua marmita de arroz, de frango ou de arroz e carne, não sei qual é o planejamento de cada atleta, né? Eu vejo muito, eu não sei, de repente, eu sou leigo no assunto, eu vejo muitos amigos, batata doce, ovos, mais do que frango. Arroz, frango, porque batata doce, como mandioca, o arroz branco, a gente classifica como carboidratos mais limpos, entendeu? Então isso é normal mesmo. A Tapoé lá, fazendo mexer aqui, tem 12 ovos e tá lá. Os ovos e a carne, os peixes são a fonte de proteína, né? Porque para haver uma construção muscular, tem que ocorrer uma ingestão de proteínas bem elevada. Tá, você tem alguém especial, pode ser a nível de Brasil, a nível internacional, que você olha assim, esse cara é bom, esse cara é fera, esquece o Arnold. Tenho, aqui no Brasil tem muitos atletas que são referência para nós que somos amantes do esporte. Eu particularmente gosto muito do trabalho do Felipe Franco, do Eduardo Correia, mesmo não sendo da categoria que eu participo, mas assim, esses caras eles sempre deixam palavras motivacionais em relação ao treino, em relação às dificuldades que nós vamos encontrar na trajetória, enfim. Fernando Sardinha é um cara... Fernando Sardinha é um monstro, referência, pessoa assim, excepcional, muito humilde. Balestrini, o Júlio César. Júlio César também é uma ótima referência no esporte. O Júnior Balestrini, Renato Cariani, são os caras da nova geração agora, entendeu? Então assim, eles chegaram forte no mercado, são atletas, estão envolvidos nesse meio, estão promovendo eventos também aqui no Brasil, né? É como eu te falei, o esporte está de uma maneira geral. Em 2019, parece que teve o Pan-Americano, foi em Lima. Sim. Foi em Lima, em 2019, parece que teve o Pan-Americano, parece que foi um salvadorenho que ganhou e uma salvadorenha. E estão pensando até nos Jogos Olímpicos. Exatamente. Agora que são elas. Anabolizantes. Daqui a pouquinho nós falamos dos Jogos Pan-Americanos. Estamos falando a nível olímpico. Porque Olimpíadas tem muito sobre esse lance de doping, que não pode. E só me dá uma deixa, que eu vou te fazer essa pergunta. Existe anabolizante? Ela vai falar, você é menino. Nesse meio... Com toda certeza. Com toda certeza? Com toda certeza. Tudo bem. Antes eu quero falar de patrocínio. Você tem patrocínio? Não, no momento não, porque esse esporte, como eu te falei, ele não é um esporte muito visto por pessoas, assim, talvez pensando em retorno financeiro, né? Porque são campeonatos amadores e não tem premiação em dinheiro. Para o atleta chegar a conseguir uma premiação em dinheiro, primeiro ele tem que percorrer um longo processo, ganhar algumas competições, conseguir... Mas você acha que tem empresas... Com certeza. Eu vou tirar Espírito Santo, estou falando do sul do estado. Com certeza. Que está no Espírito Santo, que pode dar essa força, pode patrocinar? Com certeza, existe várias empresas que têm potencial para poder patrocinar um atleta e ajudar com que a alavanca, com a carreira do atleta seja alavancada, entendeu? Porque... Por exemplo, eu sou empresário. Por exemplo, eu quero patrocinar o Bruno.
Então, o Bruno vai competir. Você tem um mínimo, mais ou menos, que pode ajudar? Olha, se a gente for falar em valores para uma competição a nível estadual, por baixo aí uns 5 mil reais durante a preparação. 6 meses, 5 mil reais. Até você chegar no palco, entendeu? Que é o ápice da... Dá 30 mil reais na preparação. Agora se a gente for pensar num campeonato a nível nacional, aí eleva os gastos, porque você vai encontrar com atletas que vêm sendo patrocinados por empresas, por marcas de suplemento, e assim, o patrocínio dos caras é forte. E isso faz com que o atleta consiga chegar em alto nível nas competições, a nível nacional e internacional, então nem se fala. Hoje, então, você é o seu patrocinador? Sim, eu faço pelo amor ao esporte, sim, trabalho. Bom, então, de repente, alguém que queira patrocinar o Bruno Falcão, atleta de cachoeiro, fisiculturista, vai competir em maio, é isso? Vai competir em maio. Tá na planilha. Tá na planilha. E tá tomando anabolizante? Então, essa temática aí... é a temática, a gente vai ter que entrar. Vou até beber uma água aqui. Fique à vontade, você está no ponto 7, né? E aí? Então... Pode até falar mais perto do microfone. O esporte, o fisiculturismo, ele não tem como negar que existe sim o uso de anabolizantes praticamente todos os atletas. Por quê? Não, todos? Todos. Porque para o atleta conseguir... Então, antes de você falar de todos, eu vou falar de você. Você já usou ou usa anabolizante? Já usei nas minhas outras preparações, nos meus campeonatos que eu disputei, e venho fazendo uso agora nesse processo que eu iniciei novamente, visando essa próxima competição. Tá, mas esse anabolizante que você usa, tem acompanhamento médico? Porque você tem que olhar em primeiro lugar a sua saúde, né? Com certeza. Essa pergunta é interessante, porque em outros tempos as informações sobre isso eram coisas assim, muito obscuras, entendeu? Hoje em dia nós temos muito mais informações. Como seria Deep Web hoje? Era uma coisa, né? Então, assim, antigamente as pessoas testavam na prática, né? Faziam protocolos assim, com drogas e sofriam os efeitos colaterais. Isso. E assim eles iam se baseando. Não tinha um acompanhamento médico. Então, como o esporte veio crescendo muito da última década para cá, exatamente, os atletas começaram a enxergar as coisas dessa forma. Apesar do amor pelo esporte, a saúde sempre em primeiro lugar. Porque não adianta nada você ser um atleta, você fazer o uso de hormônios e chegar no dia do palco, ou antes do palco, ou após campeonato, você sofrer um infarto fulminante. Porque temos exemplos, né? Temos. Exemplos mundiais de pessoas que participaram. A gente estava falando de Olimpíadas. Por isso que eu toquei na Olimpíadas e também toquei no assunto anabolizante. Porque geralmente o doping é proibido. Sim. E se o cara for participar de uma Olimpíada? Então, se for para esporte olímpico, não pode ter doping. E aí? Porque se tiver doping, não tem atleta. Porque os atletas do fisiculturismo, eles fazem um processo de construção muscular e depois, para chegar no dia da apresentação, eles vão mostrar um conjunto. Densidade muscular, volume, percentuais de gordura baixíssimo, para poder ficar uma musculatura... Não consegue sem o anabolizante. Sem anabolizante, eles nunca vão conseguir atingir aquele nível que a gente vê. Bacana, cara. Eu achei interessante isso que você está falando. Então, um atleta de alto nível, se for competir na Olimpíada, ele não vai competir. Não, se tiver doping, se tiver, eles não vão conseguir colocar físicos estéticos igual eles colocam nos campeonatos amadores. Não consegue? Não, o ser humano não tem essa capacidade de chegar num nível. Você tem medo? Tem, todo atleta tem medo. E o medo é bom nesse aspecto, porque você precisa respeitar até mesmo quando o corpo fala com você. Mas como eu te falei, anteriormente ocorreram muitos erros grotescos por conta de falta de informação. Hoje, a maioria dos atletas de alto nível, eles têm uma equipe médica,
tem um médico responsável para poder acompanhar exames de rotina. Nós vimos em corredores, jogadores de basquete, de futebol, muitas pessoas envolvendo em doping e até outros que morreram. Exatamente. Os atletas que chegaram a estar as pessoas irem nos apartamentos e o atleta encontrar morto. Isso aí mostra que quando se fala em alto rendimento, a gente já sai de uma estatística normal. Você pode construir um físico. Não existe super-homem. Você constrói um físico bacana para você ir na praia. Agora, se você está pensando em subir num palco, onde você vai ser avaliado por ex-atletas, treinadores, caras assim, de uma bagagem extensa no âmbito do esporte, você não vai ser julgado por uma pessoa que está ali por acaso. Você vai estar sendo analisado por pessoas que são extremamente criteriosas no assunto, entendeu? Então você não pode chegar lá com um físico de um mero frequentador de academia. Você tem que chegar lá com um físico de um atleta. A pegada tem que ser diferente. Aquela pessoa que está ali, que vai te avaliar, que vai olhar para você, são pessoas que também sabem que elas usaram isso e sabem que vocês estão usando. Completamente. Em qualquer aspecto, a sua pele, entendeu? O uso de anabolizantes ele pode te causar alguns... Isso é o que acontece no corpo do Bruno. Então, o uso descontrolado, desordenado, sem informação, sem conhecimento, pode gerar várias características, tipo acne excessiva na pele. A gente vê na academia muitos jovens cheios de espinhas, né? Exatamente. Os jovens, então, eles estão se descobrindo, né? Então, a internet, nesse momento, ela é uma aliada, mas também pode ser... Você encontra esse tipo de drogas no mercado negro? Encontra, e assim também você, pela internet, você consegue acompanhar protocolos de atleta de altíssimo nível, atletas com 120, 130 quilos de músculo, Aí eles pegam esse protocolo e quer aplicar num garoto de 18 anos, que nem terminou de se formar ainda fisiologicamente. E isso é muito perigoso. E as drogas são acessíveis sim. No mercado negro, consegue comprar, entendeu? Sempre tem um jeitinho de conseguir comprar algumas drogas, entendeu? Você tem 37 anos, 37 anos. E você tem acompanhamento médico? Sim. O médico te passa a dosagem? Ele vem, acompanha os meus exames, né? Vê as minhas taxas hormonais, testosterona, estradiol, colesterol. Já aconteceu alguma coisa com você pelo uso? Com certeza. Alteração do colesterol deu. Então, assim, às vezes você está fisicamente muito bem, mas você vai fazer um exame e está acusando lá que tem alguma coisa errada. Vou usar até uma passagem bíblica. Você está como um sepulcro caiado. Isso aí. Está bonitinho por fora, mas por dentro você está podre. Entendeu? Pode ser o início, ou pode ser uma coisa que já esteja evoluindo para... Talvez você pode ter uma predisposição para ter uma doença. Já tem alguns amigos aí que você chegou a conhecer que faleceu através do uso? Não faleceu, mas eu conheço pessoas que tiveram várias complicações, se tornaram diabéticos. Teve gente que se tornou diabético pelo abuso da insulina. Insulina? Mas o que a insulina faz? Então, a insulina ela te promove, a insulina ela consegue ser muito mais anabólica do que qualquer outro anabolizante, dependendo da forma como ela for usada. Entendeu? Só que assim, as pessoas abusam. A insulina ela aumenta a sua capacidade de absorção. Então, você está lá restrito, precisando... Você não precisa usar insulina, mas você usa para você obter um corpo... Exatamente, você quer um físico muito mais volumoso, mais cheio, além dela ser anabólica, entendeu? E tem o GH também, que é um peptídeo, que aumenta assim, muito classificado como hormônio da juventude. Isso. Ele rejuvenesce uma boa parte das suas células, que morrem naturalmente no ciclo fisiológico, né? O ser humano tem isso. Nasce e morre células. Então, com o passar do tempo,
essa Pô, produção. eu tô 53, então eu com 53 anos, se eu fizer um tratamento... Você vai evoluir fisicamente, esteticamente, digamos que você possa rejuvenescer assim, uns 10 anos. Sabe? Mas pode ocorrer também... Pode, toda medicação que tem, ela pós e contra. Você pode sofrer se tiver uma predisposição para ser um cardiopata ou ter câncer ou coisa do tipo, isso pode se agravar. Então o fisiculturista, ele paga o preço? Paga o preço, principalmente se ele for, como é que eu posso te dizer, for um cara que for querer fazer as coisas sem instrução, entendeu? É bom ter um acompanhamento. Mas pode acontecer mesmo com acompanhamento. Mesmo com acompanhamento. E o médico deixa isso muito claro. Porque o atleta do fisiculturismo, ele só é fisiculturista enquanto ele está sob efeito de drogas. Aí ele está no ápice. Mas se de repente o médico identifica algo no exame e fala para ele assim, ó, você vai precisar ficar 1 ano sem tomar nada. Em poucas semanas ele volta a ser uma pessoa normal, porque aquele volume de massa muscular, aquela densidade, aquela força, aquilo tudo acaba. Que isso? Entendeu? Então, uma coisa muito séria. Isso é muito o esporte. Essa conversa aqui no ponto 7 com o Bruno Falcão, a respeito, agora nesse momento a gente está falando principalmente de saúde. Exatamente. Anabolizante, que tem muita gente que usa aí de qualquer jeito, vai para uma academia, usa. Outra coisa que as pessoas falam muito, a pessoa com excesso ou no uso do anabolizante se torna impotente? Se torna impotente pelo seguinte fator. Quando você injeta ou ingere testosterona sintética, seu sistema nervoso começa a entender... Porque tem muita gente que não gosta de falar nesse assunto. Não, eu sou homem, eu sou... tem preconceito, né? Isso, tem preconceito. Não tem não. Eu vou te falar como funciona. Quando você faz o uso de testosterona sintética, via oral ou injetável, nós, homens, já temos uma produção de testosterona normal, umas taxas. Quando você começa a fazer o uso de testo sintética, as suas taxas são elevadas ao extremo. E o nosso sistema nervoso começa a identificar que o reservatório já está cheio. E qual é a função dele? Controlar isso. Então ele começa... Por exemplo, a tendência da minha idade é perder. Isso. E se eu injetar muito, eu estou assim, perdendo. Eu estou com o meu reservatório lá embaixo, no meio. Se eu encher ele muito rápido, ele falou, peraí, o reservatório desse cara está cheio. No seu caso, se você estiver bem abaixo e fizer um uso bem controlado, a gente classifica como TRT, que é a terapia de reposição de testosterona. Tudo bem, mas agora se eu extrapolar... Agora, se você fizer doses elevadas, como os fisiculturistas fazem, o sistema nervoso dá um comando lá para o testículo para parar a produção de testo. Porque você já está com um limite de testo elevadíssimo. Aí vem o lance. Aí é a hora que o sistema nervoso dá o comando para o testículo parar a produção, o testículo fica inibido e começa a entrar em processo de atrofia. Atrofia testicular. Ele para de produzir espermatozoides, sêmen. E a hora que corta o uso da testo sintética, tipo, o cara terminou de competir, o testo está lá em cima. Ele precisa fazer um destreinamento, até mesmo com as drogas. A gente fala que é a TPC. Então, depois que você competiu, um exemplo, Bruno Falcão vai estar maio competindo, está lá no ápice, está tomando o anabolizante, está tudo em cima. Acabou a competição, Bruno ficou entre os 3 primeiros, ou primeiro, ou segundo, ou terceiro, beleza, o cara arrebentou, e aí... Você vai ter que desfazer isso tudo. Você precisa fazer o retorno, entendeu? E é o que na maioria das vezes as pessoas não têm essa informação, entendeu? Vai, termina de competir e você está com o seu eixo hormonal todo desregulado, porque você fez o uso de testosterona sintética durante... E se o cara continuar fazendo? E se o cara continua fazendo, ele aumenta os riscos de ter um problema sério mesmo, né? Tipo pressão alta. E se ele não fizer essa pressão alta, mas o que? Desculpa. Ele pode se tornar um cardiopata, entendeu? Devido a continuar. Porque vai ficar... Está no ápice e continua. Então, todo atleta ele tem um limite, por mais que ele consiga atingir o ápice. Então, o certo mesmo do atleta profissional é o quê? É fazer o processo de preparação
competir, depois ele faz o destreinamento, dá um tempo para o corpo voltar a alinhar a produção hormonal. Bruno, pessoal, na maioria das vezes faz isso. Tem muito atleta que não. Tem atleta que emenda uma preparação na outra. Vai se tornando uma coisa obsessiva. E aí que acontece os casos de fatalidade. Fatalidade que você fala é o quê? Chegar à morte mesmo, entendeu? O atleta começa a não dar tempo do corpo se regenerar, entendeu? Porque você sofre com a ação das drogas. O seu organismo sente, cara. O anabolizante vai te matando aos poucos. Se você fizer um uso desordenado, ele se torna uma coisa extremamente nociva, assim como qualquer outra droga, qualquer medicação. Você começou com quantos anos a usar anabolizante? Então, meu primeiro contato com os anabolizantes eu tinha 16 anos. Na academia? Já na academia. Logicamente que não se compara com o uso em uma época de preparação, que é bem maior. E qual geralmente que eles usam em academia? Academia de musculação. A maioria das vezes eles usam testosterona, né? O homem usa testosterona para aumentar a força, para aumentar o volume de massa muscular, aumentar a fome também, para poder conseguir comer mais, né? Às vezes o cara tem dificuldade de poder comer. Então, se a testosterona ela te promove isso, entendeu? Ela aumenta a sua potência na hora do treino, então no pós-treino você vai sentir necessidade de ter uma ingestão calórica muito mais elevada. Aí a tendência é você desenvolver, crescer. Com 16 anos? 16 anos eu tive meu primeiro contato, já nas academias, e a galera da velha guarda já tava lá, né, cara? Então, depois, assim, não diretamente, mas... Você tinha medo? O adolescente, te falar a verdade, geralmente ele não tem medo. Não, aí depois da época da faculdade, né, já na faculdade, que a gente começa a abordar... Aí você começa a entender. Exatamente, você começa a ver os riscos que aquilo ali te promove, né? Então, assim, a maturidade também vai chegando como atleta, né? Você se torna um atleta, você precisa ser um cara mais consciente do que você está fazendo, cara, porque você está colocando sua saúde em risco. E a gente percebe em você que você não tem tique. Geralmente tem muita gente que dá tique também, isso aí. E tem o problema da dicção também, né, cara? Às vezes o cara se torna obsessivo por aquilo ali. Mas você falou uma coisa interessante. Geralmente você pega mulheres que usam muito. A voz fica meio fanha, meio anasalada, fica meio macho a voz. Virilização é o nome. Virilização, porque ela está fazendo uso de um hormônio que não faz parte da composição da mulher. Mesmo que a mulher tenha taxas de testosterona no organismo, são baixas. O hormônio predominante é o hormônio feminino. Então, quando ela começa a fazer um uso desordenado de testosterona para aumento de massa muscular, ela sofre com várias alterações. Crescimento de pelo, crescimento de clitóris, engrossamento da voz, queda de cabelo e muitas outras coisas, entendeu? Você que milita nessa área, você sempre tem competições e tem mulheres também. A maioria delas também usa. Com certeza. Todo mundo usa, Sim. é a realidade. É a realidade. O fisiculturismo todo mundo usa. Porque para você construir um físico ao nível de competição, sem droga não tem como. Não tem como. Você não vai conseguir suportar um processo de dieta a longo prazo e manter o volume de massa muscular sem droga. A droga é o que vai segurar os seus ganhos, porque você vai estar em dieta restrita para poder ficar com um percentual de gordura bem baixo e a sua pele ficar bem fina, porque no dia do campeonato isso é um critério que é avaliado. Tá, então qual o conselho que você dá, Bruno Falcão? Você é fisiculturista, você é professor de educação física, você é pós-graduado em uma área. Qual o conselho que você dá para essa rapaziada que não está fazendo fisiculturismo e sim está ingressando na academia agora? Você teve aos 16 anos, né? Sim, 16 anos. 16 anos você já é o quê? Injetável? Já fazia o uso e assim, um uso de uma forma grosseira, né? Mas descobrindo como seria a reação. E em uma dessas situações, nunca me aconteceu nada, entendeu? Nunca tive nada. Mas eu sei de histórias de pessoas que com uma simples aplicação teve várias complicações, entendeu?
Isso vai de pessoas para pessoas. O conselho que eu posso deixar para a galera que é frequentador de academia, esquece o fisiculturismo. cara, se o objetivo não for competir, faz uma dieta, procura um profissional da nutrição, relata para ele quais são os seus objetivos, procura um personal trainer, um coach ou um treinador, alguém que manja do assunto, entendeu? Tenta alinhar essas duas coisas e treina duro. E vai viver uma vida saudável. Porque se você não tem objetivo de competição, não tem por que você usar droga. Porque entendeu? você malhar, você correr é uma coisa saudável. Saudável. Agora, no momento que você vai competir, você vai tirar Você tira essa questão. essa Essa questão não entra mais em jogo. Não entra mais em jogo. Deleta. Esquece. Até aí você pode se dizer qualidade de vida. Você é um praticante de musculação, você corre, você nada, você pedala, você Beleza. faz trilha. Bacana. Entrou na área de fisiculturismo. Agora começou a pensar em alto nível, em alta performance, Tem que entrar o anabolizante. aí você vai partir para o lado obscuro. Entendeu? Você vai querer melhorar a sua performance cada dia mais. E tem que tomar cuidado para não ficar vigorexo. Porque às vezes a vigorexia ela tá em você, mas você tá tão obcecado pelo seu objetivo que você não consegue enxergar. Você não enxerga. Você se perde. É como o alcoólatra. Ele não Exatamente. fala que ele É igual qualquer narcótico, qualquer coisa desse tipo. Vai se tornando obsessivo. Igual a outra questão que a gente abordou. Conversando até com um médico que foi meu cliente de personal, Dr. Fernando Baense, ele me explicou, ele falou, Bruno, o certo mesmo é um atleta competir 2 vezes ao ano. O ano tem 12 meses. Você faz uma preparação. Isso no caso do fisiculturismo. Fisiculturismo. Assim, almejando uma margem de segurança, preservando a sua saúde. Ele falou, você faz uma preparação de 3 ou 4 meses, descansa 2. Sem nada, sem droga, mantendo sua alimentação, mantendo seus exames, seus treinos e etc. Descansou 60 dias. Ele falou que o que o corpo necessita mesmo para poder reabilitar completo, 90 dias. Devido ao uso dos hormônios, Mas não consegue. Então, tem atletas que mantêm, que conseguem ser prudentes nesse aspecto. fica Mas existem 3 atletas que pega e compete hoje e daqui 25, 30 dias tem outra competição em outra cidade, e o atleta aperta mais um pouco e vai, e chega lá e já começa a ver o outro, e é aí que mora o perigo, porque vai se tornando uma coisa fora do controle. E acontece igual aconteceu aí, fatos de a gente encontrar atleta morto dentro do quarto do hotel momentos antes da Teve competição. uns anos atrás isso aconteceu, né? Que foram procurar o atleta e ele estava Morto dentro do quarto, entendeu? Teve um Então, infarto fulminante. Isso. O doutor falou com você que duas ao competições ano. É assim, um padrão bem mais pensando em segurança, né, cara? Mesmo tendo alguns riscos ainda. Mas Eu vou fugir um pouquinho do fisiculturismo, vou pro UFC. A gente vê que o cara compete no máximo 3 vezes ao ano, não é isso? então, eles também têm uma periodização de treinamento. Eles fazem o capping, que é o processo que o treinador vai avaliar o perfil do adversário, a altura, peso, se o cara é canhoto, se o cara é destro. E ali... Tem uns malucos que de repente sou longo, dá um soco, derrubou o outro, já quer lutar no outro final de semana. Independente disso, não pode. Os profissionais de verdade mesmo, pode ser um soco ou um chute. Acabou ali, ele vai respeitar o tempo. É o lance que você falou que ele vai fazer o destreinamento até o próximo objetivo, o próximo adversário, e iniciar um processo. Logicamente que no destreinamento ele não precisa perder todo um trabalho que já foi feito. O destreinamento serve muito, muito para isso também. Não para você voltar. Porque aquele treino foi feito para aquela competição. Acabou. O que vai vir para frente é um novo planejamento. Entendeu? Não adianta você querer sacrificar uma situação. Daqui a um mês eu quero lutar de novo. Aí você já perdeu o controle da situação, cara. Por isso que tem que ter um treinador, tem que ter pessoas de fora para chegar e falar,
Não. Não é a hora, não é o É a momento, sua carreira, é a sua saúde. Você quer competir só agora ou você quer competir 10 anos? 10 anos. Entendeu? Você quer morrer, tem que falar assim para o cara botar o pé no chão e falar, opa, peraí. Né? E tem todo um trabalho psicológico também. Porque recente agora teve um competidor do UFC que morreu, né? Ele era um cara até que era novo, o cara, e acabou morrendo, ninguém sabe por quê. Essas informações não costumam ser expostas, né, cara? Isso. Então, agora só que no fisiculturismo, hoje está bem profissional. Tá, muito mesmo. Da última década para cá, o fisiculturismo evoluiu assim de uma forma avassaladora, cara. Entendeu? Principalmente em questões de conteúdo, informação, sabe? Tem muitos profissionais aí que são médicos, são atletas. Então, olha lá, o Paulo Musi, né, que é o médico da galera mesmo. O Renato Cariani não é médico, mas é um cara muito entendido do assunto. Tem acompanhamento de médico. Júlio Balestrin tem acompanhamento. Felipe Franco, Eduardo Correia, eles têm os caras que acompanham eles. Antigamente era mais assim, na facãozada, como se diz. O cara tipo vai, assim, vai, no ferro e fogo. Vamos ver o que vai dar. Teve casos de atletas aí ser encontrados mortos, de fazer autópsia, encontrar 50 comprimidos de determinado hormônio em momentos antes de pisar no palco. Então, tipo assim, são doses cavalares, né, cara? O cara sabe que ele tá correndo um risco gravíssimo de, tipo assim, a morte súbita, cara. Entendeu? O cara tá ali, mas o cara tá sujeito tá obcecado e quer chegar e quer ser campeão e tá sujeito a pagar qualquer preço por isso. Então não tem jeito. O cara que quer competir, você está querendo competir, você vai ter que usar. Com certeza. Logicamente que o trabalho não é construído só em cima disso. Não. Entendeu? Com certeza. O trabalho é feito em cima de quê? Dos pilares. Dieta, treino duro e, claro, a cereja do bolo, que é o anabolizante. O anabolizante é a cereja do bolo. Por isso nós falamos tanto aqui de anabolizante, a gente vai ficar o tempo falando de anabolizante aqui, porque muita coisa que acontece. Qual o conselho que você dá, né? Eu já falei o conselho que você dá para as pessoas que querem, né, entrar nesse meio. Eu quero, se de repente tem uma pessoa que tem um biotipo bacana. Você tem qual de altura? Eu tenho 1,87. Você tem 1,87 m. Você tem isso tudo? 1,87 m. Hoje eu tô com 106 quilos. Estou terminando o meu processo de off-season. Mas já estamos com uma meta aí para descer para 95. Você tem quantos? Desculpa, você tem quantos de peso hoje? Hoje eu estou com 106. Rapaz. Em época de competição. Você vai chegar a quanto? Pretendemos chegar no palco com 95. 95. Vamos fazer esse trabalho aí para poder. Quanto fica o percentual de gordura aí? Os últimos campeonatos eu consegui subir com a margem de 5 a 6% de gordura corporal. Entendeu? Então, assim, é um trabalho bem restrito. Tem pessoas mandando um recado pra gente aqui, isso é interessante. Creatina é de cavalo? Não, a creatina é um suplemento muito usado aí para... Tem uns que falam, antigamente tinha um negócio de cavalo que usava... É aquilo que a gente estava falando, cara. Antigamente tinha-se muitas coisas que o pessoal... Usava hormônio de cavalo, é isso? Sim, teve testosterona de cavalo, creatina de cavalo, porque, falando a grosso modo, né, as pessoas não tinham as informações que a gente tem hoje, né? Então eles queriam descobrir... Hoje não usa mais produtos animais, né? Isso aí já é o cara que se colocar em risco também, né, cara? Se tem outros recursos, não tem por que você ficar usando produtos de uso veterinário. Tem para humano, né, cara? Fazer tipo assim, tentar minimizar os riscos. A evolução, vamos falar um pouquinho de evolução. E quando você fala em fisiculturismo, você fala em quem? Eu tenho minhas referências, não, né?
Quando começou, quando você fala assim... Mas o pioneiro, o pilar para nós aí é o Arnold, né? Com Tá, certeza. de Arnold até agora. Como que é a evolução? Como que foi a evolução? Como que está a evolução? Então, na época do Arnold, ele foi uma referência, mas assim, depois dele nós tivemos uns atletas assim de um nível absurdo, até melhores do que ele. Foi... Mas não muito divulgado, né? Porque a mídia olha um cara, porque o cara foi governador, não é isso? Ele teve lá uma parte influenciada por isso aí. Televisão, filmes, Agora, os outros atletas, eles foram referência mesmo no palco. Os caras eram monstruosos. Eram mais profissionais que o Arnold. Muito mais. Viviam muito mais o esporte do que ele. Tipo, então ele deu o pontapé inicial? Ele sim. Só que ele, na época dele eram critérios totalmente diferentes. Mesmo sendo o esporte. O esporte passou por evoluções, cara. Da época ele dele. Traz uma galera aí, né? O pessoal aí é nessa área de fisiculturismo, que ele traz uns caras aí monstros. Traz, ele realiza um campeonato que é conhecido como Arnold Classic, né? Que é um campeonato muito bacana para os profissionais de alto nível. Aquilo dali é fisiculturismo? Com certeza. Porque tem uns caras que são monstrão, tem uns até que são... Sim, porque o fisiculturismo ele é dividido em diversas categorias, né, cara? Então, esses caras monstruosos são os caras da Open, que é a categoria assim, acima de 100 quilos, vai com 110, com 120, 150, é Open, é aberto. E tem as categorias abaixo, né? Tem as categorias femininas, entendeu? Então, a evolução foi muito grande. Sim, teve atletas aí muito conhecidos também pela galera desse meio, que é o Ronnie Coleman, Kevin Levrone, Jay Cutler. Os caras monstruosos. Com essa galera toda assim. Sim, a gente respira esse âmbito, com certeza. Esses caras, por mais que eles sejam assim, considerados assim, um nível absurdo, eles sempre deixam alguma coisa para nós, praticantes do esporte. Que seja em dieta, que seja em treino. E a gente também não pode se basear numa rotina de um cara desse, porque esses caras são assim, os caras comem 6 quilos de carne por dia, treinam 2 vezes ao dia. Você trabalha, você não tem patrocínio. Imagina você ter que comer 6 quilos de carne com o seu próprio bolso, né? É um custo muito elevado para uma realidade daqui, né, de pessoas como nós. Eles lá não, patrocínio para tudo, para suplemento, para comida, supermercado, loja de suplemento, roupa, entendeu? Por isso que os caras certamente chegavam nos campeonatos assim, num nível absurdo, cara, muito acima. Falando em patrocínio, você tem um telefone de contato, de repente alguém pode... Tem o meu telefone. Eu interessei na história do Bruno Falcão, de Cachoeiro, competidor, vai competir agora em maio, se Deus quiser. Tem o meu telefone pessoal, que é DDD 28, né? 3945-6281. Isso é para patrocínio. Então, Sim. Se alguém quiser patrocinar, 28... 3945-6281. E qual o recado que você deixa agora para aquelas pessoas que querem começar a fazer o fisiculturismo? Esquece a academia. Tudo bem, a academia sempre dá um pontapé, mas tem cara que... Você ama fazer fisiculturismo? Sim, a gente que é praticante... Porque tem gente que pode jogar futebol, basquete, vôlei, o jiu-jitsu, que ficou uma febre, agora está vindo a greco-romana também, está acontecendo. Agora você é o fisiculturismo, você gosta, você ama, é uma coisa que você... Eu quero isso para minha vida. Primeiro ponto é esse aí, cara. A pessoa que está olhando agora, olhando e você fala assim, eu quero isso para minha vida. Porque quando você decide... Qual é o recado que você... Quando você decide que você quer isso para sua vida, você vai sofrer assim... Vai ter muita gente que vai chegar para você e vai falar assim, deixa isso para lá, entendeu? Não é para você, você não tem potencial para isso. Mas se isso está em você, cara, você tem que... Independente se o cara é magrinho, se o cara... ele... Vou abordar essa parte agora. Primeiro pilar, procura um profissional para poder te ajudar, te orientar, te acompanhar, não deixar você cometer erros que foram cometidos no passado. A gente precisa aprender com erros que já outras pessoas erraram. A gente não pode permanecer nessa linha de raciocínio. Então, quer entrar para o esporte de alto rendimento, de alto nível? Procura um profissional, um médico competente, entendeu?
Procura um bom nutricionista para poder cuidar da sua parte alimentar, que é um pilar muito importante. Procura um treinador que vai te botar dentro da sua realidade. Se você tem condições de alcançar aquilo que você realmente quer, ou se é uma coisa fora da sua realidade. Isso é muito importante. Você saber até onde você pode, até onde você tem condições. Não que você não possa, mas o cara também não pode fantasiar um sonho na sua cabeça de uma coisa que você não vai conseguir realizar. Entendeu? O cara precisa fazer você ter os pés no chão. Entendeu? Então, assim, procura fazer um trabalho em conjunto, treinador, nutricionista e médico, e você. Assim você vai ter sucesso. Não vou dizer que você vai estar isento dos riscos, que você vai estar tendo os riscos, mas os riscos são menores. Porque em qualquer situação que surgir algo anormal, você vai ter alguém ali para estar te monitorando. Você não vai estar sendo monitorado apenas pelo que você sente. Você está sendo monitorado por exames, por rotina. Então, assim, minimiza os riscos. Tá? Então, o recado que eu posso deixar hoje para a galera é: esporte é massa, quem gosta, gosta muito, vive mesmo, abre mão de muitas outras coisas para poder vivenciar, mas a gente também não podemos esquecer da nossa saúde, dos nossos familiares, né, das pessoas que vivem ao nosso redor, da nossa vida. Esporte, sim, mas a vida continua. Hoje, você talvez aí na meia idade está competindo, eu tenho 37 anos, ainda pretendo participar de alguns campeonatos, sim, mas eu sei que vai chegar um momento que isso para mim vai se tornar, vai continuar sendo um amor pelo esporte, mas eu não vou poder mais competir. Até porque também eu pretendo ter essa etapa da vida com muito mais qualidade de vida e não pensando em estética, nem em competições, coisas desse tipo, entendeu? E você pode ajudar também essas pessoas, porque você... Exatamente. A partir desse momento que você vivenciou essas experiências e adquiriu conhecimento com outros treinadores, com profissionais, com outros atletas... Um exemplo, tem uma pessoa agora assistindo, ela tem 17, 18 anos, 20 anos, quer começar nessa área de fisiculturismo. Ela vai procurar assim, seu telefone você já deixou aí, vou procurar o Bruno Falcão, e aí você vai dar toda a orientação. A gente vai fazer um trabalho de consultoria esportiva, né? A gente vai trabalho que você faz. Fazer toda uma anamnese, levantar as estatísticas, ver quais as possibilidades daquilo que a pessoa deseja ser realizado, colocar o cara dentro da realidade, falar, cara, eu quero isso, pô, infelizmente isso vai ficar uma coisa fora da curva. Mas se você quiser fazer um trabalho da seguinte forma, eu tenho um fulano, eu vou te orientar na parte de treinamento, mas a gente vai precisar alinhar isso com um médico e com um nutricionista também, porque eu não posso fazer o trabalho de outros profissionais, entendi, né? Tem que ser um trabalho em equipe. O médico sabe ler lá o exame e falar assim, você está precisando, você está com uma taxa tal, desregulada, eu não posso tomar esse partido porque foge da minha alçada, entendeu? Então o trabalho tem que ser em equipe para ficar um trabalho bacana, seguro. Bruno, sucesso, Deus abençoe. Conversamos aqui no Ponto 7 com Bruno Falcão, ele que é competidor e vai competir, né? Vou competir. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Em maio estamos lá. Um abraço, Deus abençoe. Valeu, um abraço.